Amados, nós já iniciamos o ano de 2021 e como igreja nós escolhemos começar o ano de joelhos, começar o ano orando. Essa é a melhor opção para um servo de Deus. E nós então criamos uma campanha onde estamos envolvendo toda a igreja, chamada Ação 12. Hoje foi o primeiro dia, estivemos aqui na igreja orando das 5h30 às 6h30 da madrugada. E durante todos esses dias nós vamos ter um momento onde nós vamos ministrar uma palavra ao coração da igreja. E nesta manhã nós começamos esse primeiro dia da campanha falando sobre primícias. Primícias. Você já parou para perceber que alguns textos da Bíblia nós damos tanto valor, nós damos muita importância, mas alguns outros textos eles passam desapercebidos? Já parou para perceber? E geralmente os textos que nós mais valorizamos são aqueles textos que geram para nós alguns benefícios, que gera para nós alguns recursos, aqueles textos que nos abençoam. Mas geralmente quando o texto exige de nós algo, quando o texto exige de nós um sacrifício, geralmente nós não damos tanto valor e tanta atenção. Mas existem inúmeros textos na Bíblia falando sobre as primícias e sobre isso que eu quero tratar com você aqui rapidamente. A Bíblia ela vai trazer esta palavra logo ali no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. É a primeira menção que a Bíblia faz sobre essa palavra primícia. E nesse ato, quem executa esta primícia foi Abel, irmão de Caim. E diz a Bíblia que Abel ele foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador do campo. E então Abel decide trazer uma oferta ao Senhor. Já tendo ele no coração esse princípio de adorar a Deus com as suas primícias, então ele resolve trazer uma oferta e ele pega aquilo que é de melhor do seu gado, sendo ele um pastor de ovelhas, ele pega o que é de melhor da sua ovelha, uma primícia das suas ovelhas, então ele traz ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus então se agrada de Abel. Preste atenção nisso aqui, porque antes que a tua primícia chegue diante de Deus, antes que chegue a tua oferta, antes que chegue a tua primícia, você vai chegar por primeiro. É a tua pessoa que chega antes da tua oferta. Deus se agrada primeiro de Abel, diz o texto da palavra do Senhor, Gênesis capítulo 4, ali a partir do verso 3. Deus se agrada primeiro de Abel e depois então da sua oferta. Mas pelo contrário disso, diz que Caim também traz uma oferta ao Senhor. Mas veja só como foi a oferta de Caim. Caim trouxe uma oferta, diz a Bíblia, ao cabo de dias. Eu quero ler o texto para vocês. Diz assim, Gênesis 4, no versículo de número 3. No versículo 2 vai dizer que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. No versículo 3, aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, preste atenção, primícias do seu rebanho e da sua gordura. Deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vocês perceberam a diferença das ofertas? A questão aqui não é naquilo que foi trazido ao Senhor, mas a maneira como foi trazido e no tempo como foi trazido ao Senhor. Abel escolheu a melhor maneira. Por isso a oferta dele, não só a oferta, mas ele foi aceito e agradável diante do Senhor, porque a sua oferta foi como uma primícia. Já pelo contrário disso, Caim trouxe uma oferta ao cabo de dias. Esta palavra ao cabo de dias, em algumas versões, vai dizer que é no fim de muito tempo, ou ao fim de uns tempos, ou ao fim de uns dias. Então preste atenção, sendo Caim lavrador da terra, a sua oferta era o fruto da terra. Certamente ele plantava e colhia os frutos da terra, banana, abacaxi, melancia, todos esses frutos da terra. Agora imagine você e pense comigo alguém que colhe um cacho de banana e deixa ele pendurado até que ele amadureça por completo. Mas você deixa e se esquece dele, ele amadureceu, de repente ele passa do ponto. E você vai perceber que a casca da banana vai começar a se tornar escura, vai ficando preta. E aí então rapidamente esse fruto vai apodrecendo. Depois de muitos dias essa fruta já não serve mais para o alimento, já não serve mais para a nutrição do corpo. E é bem assim que aconteceu. Ao cabo de dias, depois de muito tempo, foi que Caim trouxe uma dessas ofertas ao Senhor
e por isso o Senhor rejeitou não só a Caim, mas rejeitou também a sua oferta. Pelo contrário, Abel trouxe das primícias. São inúmeros textos na Bíblia que nós vemos esta menção de primícias. Eu quero ler um outro texto que se encontra em Êxodo, capítulo 23, verso 19, que diz assim: as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor. Preste atenção, as primícias do fruto da terra devem ser entregues na casa do Senhor, ou seja, ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as primícias de tudo aquilo que nós adquirimos, conquistamos ou que até mesmo realizamos, elas não são nossas. Essas primícias, elas pertencem ao Senhor. Você quer um outro texto? Olhe para esse texto, que texto tremendo, um texto de Provérbios. Provérbios são palavras de sabedoria, palavras de Salomão, são princípios inseridos nessas palavras. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja bem que honrar ao Senhor é um princípio de Deus, mas como esse princípio deve ser executado? Através das nossas primícias. Preste atenção, Deus não quer aquilo que você conquista ou que você realiza, mas Ele quer que através da entrega a Ele, através das primícias, você possa fazer diferença entre Deus e as pessoas comuns, entre Deus e as outras coisas. Por isso que a Bíblia vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então a primícia é um princípio do reino de Deus que precisa ser vivido por mim e por você. Você pode talvez estar me perguntando agora aí, mas pastor, o que é primícia para mim? Me fala mais o que é primícia. Eu quero te dizer que amanhã do seu dia é uma primícia. A primeira hora do seu dia é uma primícia. E o que você faz com a sua primeira hora? O primeiro dia da semana, que é o domingo e não a segunda-feira, o primeiro dia da semana é uma primícia. O que você faz com a sua primícia, com o seu domingo? O domingo é a primícia. Por isso que nós, cristãos, costumamos dizer que o domingo é o dia do Senhor. O primeiro mês do ano, na qual nós estamos agora, em mês de janeiro, início do mês de janeiro, ele é a primícia do ano de 2021. Por isso escolhemos e optamos por começar o ano de joelhos, orando e entregando ao Senhor as nossas primícias. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 20, vai dizer que Deus fez em Jesus Cristo e através da ressurreição de Jesus Cristo a sua primícia dentre os mortos. Eu entendo que isso está escrito na palavra do Senhor porque Deus valoriza as suas primícias. Assim como Deus valorizou o seu filho e amava o seu filho, dizendo a ele mesmo, quando ele foi batizado ali, às margens do rio Jordão, uma voz ecoou do céu dizendo: este é o meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho prazer. E Deus então o ressuscita como primícias dentre os mortos, dizendo para nós que a primícia é muito importante. Então aprenda este segredo do reino de Deus. Viva e pratique os princípios através da palavra de Deus, vivendo, praticando as primícias, porque através das primícias, através da obediência desse princípio, Deus vai te abençoar poderosamente. Deus abençoe a todos vocês. Até mais.